Bem-vindos ao canal Dr. Rogerinho, eu sou o Dr. Rogério Costa Almeida, pediatra, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, um tema importante aí. Quem nunca ouviu falar, ai meu Deus do céu, sabe o que eu estou sentindo? Eu estou com pedra nos rins, é isso mesmo, gente. Aí falando um pouquinho mais sobre esse tema aí que a gente está iniciando a gravação de mais um vídeo nosso, a gente vai falar sobre alguns conteúdos, algumas informações aí para vocês super importantes para que vocês possam entender um pouquinho melhor aí o tema de hoje. E a gente vai falar sobre litíase renal, também chamada como cálculos renais ou ainda como popularmente como pedra nos rins. E a gente vai se dirigir aqui para nossa salinha para a gente começar o nosso tema de hoje. Muito obrigado aí pelo carinho de todos. Estamos rumo aos 1000 inscritos. Deem o seu like aí para que a gente possa cada vez mais estar aí presentes no dia a dia e na gravação de novos vídeos para vocês. Bom, gente, dando uma definiçãozinha rápida aí, pedra nos rins, tá? São pequenos fragmentos, pequenos cálculos que se formam, tá certo? Na região do nosso trato urinário, no nosso rim, particularmente falando, tá certo? E são uma das maiores condições dolorosas que existem, tá certo? Gente, cálculos ou pedras renais, para a gente dar uma definição aí rápida, mais ou menos para vocês terem um entendimento melhor, são formações endurecidas nos rins ou nas vias urinárias, resultantes do acúmulo de cristais existentes na urina, tá certo? Quando a gente faz às vezes um exame de urina e a gente vê lá uma observaçãozinha escrito oxalato de cálcio, aí a gente tem que dar uma interrogada e começar a pensar no que está acontecendo, hein? Porque isso daí já pode ser até um aviso para que logo vai estar se formando aí uma pedrinha nos rins ou um cálculo renal, tá certo? Bom, gente, eu vou falar mais pra frente para vocês sobre os alimentos que a gente deve evitar para que a gente possa ter um entendimento melhor aí do que pode surgir aí mais pra frente com a introdução desses alimentos, mas isso mais pro final do vídeo, tá bom? A gente deu uma definiçãozinha aí do que significa cálculos renais ou pedra nos rins, tá certo? Elas vão se iniciar principalmente com uma formação, tá, de pedras endurecidas, de substâncias endurecidas que se formam no rim, e aí ela vai começar a ficar bonitinha, quietinha ali, bonitinha não, né, porque praticamente é uma vilã. Ela vai ficar quietinha ali no lugar e ela vai crescendo, vai se endurecendo cada vez mais, e aí a gente começa, de repente, do nada, a apresentar uma dor lombar, tá certo? Que se inicia aqui nas costas, e muitas vezes a gente pensa que praticamente essa dor lombar é uma dor de coluna. Nossa, eu acho que eu dei um mau jeito, porque não é possível, tá me dando uma dor aqui nas costas, onde a gente chama aqui bem próximo do cóccix, que é esse último osso que a gente tem aqui do prolongamento da coluna, e a gente fala, nossa, eu acho que eu dei um mau jeito na coluna, porque não é possível. Gente, há 2 semanas atrás eu tive essa cólica, é insuportável, por isso que eu estou entrando aqui neste momento para a gente poder fazer uma gravaçãozinha desse vídeo para poder mostrar mais para vocês, um pouquinho mais para vocês sobre essa experiência. Então eu comecei com uma dor particularmente na região aqui do cóccix, achei que fosse coluna, falei, nossa, acho que eu dei um mau jeito na coluna, ou às vezes é o colchão, a gente dorme às vezes de mau jeito, tá um pouco estressado, porque final de ano tá um pouco cansado também, e acha que é uma dorzinha na coluna, e vai, toma um anti-inflamatório, né, o que não é muito indicado assim para a gente se automedicar, mas aí às vezes toma um analgésico, toma um anti-inflamatório e a gente segue o curso aí do dia a dia nosso, né? De repente, essa dorzinha ela começa a se prolongar cada vez mais e começa a irradiar para a frente, principalmente para a região do abdômen e para a região inguinal também. E aí é que a gente começa a falar, meu Deus do céu, mas o que é isso, né? Uma dor, de repente, súbita desse jeito, que começou nas costas e está irradiando para o abdômen. Mas, gente, é uma cólica insuportável. Realmente, esse é um dos sinais, tá? Que a gente vai ver de início, praticamente, dos sintomas aí das cólicas renais. São dores tipo em cólica. Às vezes, algumas pessoas falam que já tiveram cólicas renais e essas cólicas elas só perdem particularmente para as dores de parto,
tá bom? Que são muito maiores ainda do que as cólicas renais. Mas é uma dor que se inicia na região das costas, mais particularmente a gente acha que às vezes pode ser um problema de coluna, e ela vai irradiando para o abdômen em direção à região inguinal, tá certo? É uma dor que se manifesta em cólicas, tá? Ela tem um pico de intenso, assim, é insuportável. Às vezes ela parece um pouco como se fosse assim uma sensação de que estivesse perfurando as nossas costas ou a nossa barriga, tá? O nosso abdômen, certo? E requer uma avaliação, como sempre, tá? É uma dor importante porque às vezes pode se prolongar por muito tempo e não tem melhora mesmo. As pessoas que são cometidas por essa dor, geralmente elas procuram um pronto atendimento o mais rápido possível, porque elas estão querendo se livrar sabe, num tempo rápido e desse tipo de dor, porque é insuportável, é muito ruim, tá certo? O que acontece? Vale a pena a gente também relatar aqui para vocês que entre as causas de pedras nos rins existe, por exemplo, um volume insuficiente de urina ou uma urina supersaturada de sais, certo? Uma grande quantidade de cálcio, fosfatos, oxalatos, cistina ou falta de citrato. Distúrbios metabólicos do ácido úrico ou da glândula paratireoide são uma das causas também das pedras dos rins. Alterações anatômicas, por exemplo, alterações da própria aparência de determinado órgão do aparelho urinário e obstrução das vias urinárias, tá certo? Então, as principais causas de pedras dos rins ou litíase renal ou ainda falando de cálculo renal, seria o volume insuficiente de urina, tá? Como eu relatei para vocês, uma grande quantidade de algumas substâncias como cálcio, fosfatos, oxalatos também. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente vai fazer um exame de urina e a gente vê uma observaçãozinha de que existem numerosos oxalatos de cálcio. Isso são substâncias que mais para frente vão originar essas pedras malignas aí na nossa região urinária, tá certo? Os distúrbios metabólicos do ácido úrico e as alterações anatômicas também, tá? E obstrução das vias urinárias. Essas são as principais causas. Como é que a gente faz o diagnóstico? Bom, gente, o diagnóstico, como é que a gente faz? Primeiro, não dá para ficar em casa com uma dor dessa, tá? Impossível, tá? A gente primeiro tem que identificar que está acontecendo um quadro em que a gente está tendo uma dor muito forte, uma cólica, e que a gente não está melhorando em casa. O que a gente deve fazer? Se dirigir ao pronto atendimento para que a gente tenha avaliação, principalmente de um clínico geral, no caso dos adultos, e de um pediatra, no caso das crianças, tá? Porque quem engana-se quem pensa que crianças não têm pedra nos rins. Eu mesmo já detectei e já fiz diagnóstico de várias crianças aqui comigo, tá certo? Que tinham esse quadro de dores que não são frequentes, mas que aparecem de vez em quando. E aí a gente faz um raio-xzinho de abdômen, que é principalmente uma forma de diagnóstico, ou um ultrassom de abdômen seguido de vias urinárias, e a gente identifica esses cálculos renais nessas imagens desses exames, tá certo? Um outro exame que a gente também pode fazer para poder detectar os cálculos renais são as urografia excretora, tá bom? Que é um outro tipo de exame também para a gente poder detectar as pedras nos rins, ou cálculo renal, ou ainda litíase renal, para a gente poder dar um nome mais bonitinho aí para essa famigerada, tá certo? Para esse tipo de doença, porque é uma doença, né? E aí o que acontece? O colega, ele vai avaliar esse adulto ou esta criança, vai pedir esses exames, seguido também de um exame de urina, porque muitas vezes a pedra tem uma milimetragem tão grande que isso vai obstruindo as vias urinárias e provocando um sangramento de mucosa que vai aparecendo na própria urina, tá certo? A pessoa, ela começa a ter dificuldade para urinar, ela pode ter às vezes até febre, se no caso ela tiver com um diagnóstico
concomitantemente da pedra nos rins com infecção urinária, tá certo? Às vezes essa pedra ela também está contaminada e ela provoca uma contaminação no canal da urina, que é a uretra, e isso pode provocar até uma infecção de urina também, tá certo? Que às vezes tem que ser até tratada com antibiótico terapia. Por isso que é bom, para a gente poder fazer um diagnóstico mais preciso, que se faça a avaliação dos diagnósticos por imagem e também pelos diagnósticos laboratoriais, principalmente um exame de urina, para a gente poder descartar algum tipo de infecção urinária, que é um dos diagnósticos diferenciais também com a litíase renal ou pedra nos rins. Tá certo? Às vezes também tem pessoas que estão com quadro de infecção urinária, elas possuem, só que aí tem um diferencial, né? Geralmente o cálculo renal, ele não vem acompanhado de febre, e as infecções de urina vêm. Então podem dar febre, às vezes o paciente também tem quadros de vômitos e náuseas também nas pedras dos rins, tá certo? No quadro de pedra nos rins, e, na doença, né? No caso de pedra nos rins, e isso é muito importante para que a gente possa aí fazer um diagnóstico, tá certo? Então, não adianta ficar em casa. E outra coisa, hein? Aquela história de que a gente, eu vou tomar muita água para poder eliminar essa pedra. Antigamente se fazia muito isso. Hoje em dia, teve a crise de pedra nos rins, de cálculo renal, não é para fazer uma ingesta grande de quantidades de líquidos. Por quê? Porque vai piorar cada vez mais, tá certo? Essa pedra, ela começa a migrar por outros caminhos e ela acaba causando lesão também em outros tipos de órgão das vias urinárias, tá certo? Ela pode às vezes até sofrer aí algum tipo de trânsito diferente e provocar uma irritação nas mucosas e provocar também uma obstrução. Às vezes ela pode ficar parada em algum local, ou às vezes no próprio ureter ou na própria uretra, e aí pode prejudicar. Gente, a dor é insuportável. Por quê? Porque aí a gente começa a ter uma diminuição do jato urinário, a urina começa a diminuir cada vez mais, é uma urina que se torna um pouquinho fétida, às vezes ela até meio aquosa, não tem aquela urina, aquela coloração de urina, aquela coloração de água, tá certo? Ela tem uma coloração meio aquosa. Então a gente precisa ficar muito atento a tudo isso, tá bom? Bom, feito o diagnóstico de pedra nos rins, o colega ou ele vai fazer uma conduta própria, ou então ele vai encaminhar, no caso, para um urologista que vai fazer novamente a avaliação médica. Precisa fazer uma avaliação não só de diagnóstico por imagem ou laboratorial, mas principalmente também, eu sempre insisto nisso, que medicina tem que ser feito o exame físico, tá certo? Tem que colocar a mão no paciente. Por quê? Porque existe um sinal de que quando a gente faz a palpação nas costas, existe um sinal chamado sinal de Giordano. Esse sinal, na hora que a gente dá nessa posição, ó, eu dou um soquinho, praticamente, um soquinho no bom sentido, né? Nas costas, e aí o paciente dá tem uma sensação tão dolorosa que a gente já fica antenado para poder ficar desconfiado de que está se tratando de um diagnóstico de uma litíase renal ou pedra nos rins, tá bom? A gente tem diferentes formas de tratamento. Uma das formas de tratamento é a gente fazer um tratamento com analgésicos ou anti-inflamatórios para poder ver a evolução da doença, para poder ver se essa pedra ela vai ser eliminada ou não. É importante que quando o paciente estiver urinando e já tiver sido feito o diagnóstico de litíase renal, que ele use um filtro de papel. Esses filtros que a gente usa como coador para poder coar café, utiliza para poder colher na hora que estiver fazendo a urina, para poder ver se sai algum tipo de impureza ou dessa substância que é a pedra nos rins, tá? Às vezes ela pode sair pelo canal da uretra. A expulsão dela é muito mais fácil nas mulheres, por causa da distância pequena que tem o canal da uretra, mais dificultosa nos homens, porque o canal da uretra no homem é mais longo e um pouquinho mais curto. Então isso dificulta um pouco a sua saída. E quando sai, vamos usar até um termo mais popular, como as pessoas sempre falam, ela sai rasgando, e realmente é verdade mesmo. Dói muito, tá certo? É uma cólica insuportável e expelir essas pedras é pior ainda. Então por isso que precisa sempre de uma avaliação,
tá certo? Geralmente quem faz essa avaliação na pós-consulta aí do colega clínico geral ou pediatra é o urologista. Então, o clínico ou pediatra sempre encaminha para o urologista para ele poder tomar as melhores como é que eu posso falar para vocês? O melhor tratamento, tá certo? Para que a gente possa aí ter uma boa evolução desse quadro. Bom, geralmente não melhorando com anti-inflamatórios nem com analgésicos, o que acontece? Se parte para uma litrotripsia, que é particularmente uma quebra dessas pedras, tá certo? Ou seja, o bombardeamento dessas pedras por ondas de choque, visando a fragmentação do cálculo. Quer dizer, às vezes aquela pedra enorme que está ali dentro da região das vias urinárias, ela vai sofrer uma quebra através dessa litrotripsia, um bombardeamento, e aí ela vai se transformar em saizinhos, tá? Em pozinhos, para que possa ser eliminada mais facilmente pela urina, tá? Outro tipo de tratamento escolhido aí pelo urologista, no caso, seria uma cirurgia percutânea ou endoscópica, quer dizer, por meio de um endoscópico, que é um aparelho que a gente utiliza, através de pequenos orifícios, o cálculo ele pode ser retirado dos rins após a sua fragmentação, tá bom? E a ureteroscopia, tá certo? Por via endoscópica também, permite utilizar e retirar os cálculos localizados no ureter, tá bom? Então, esses 3 tipos de tratamentos podem ser escolhidos aí pelo nosso colega, o urologista, para que possa se fazer a retirada dessas pedras. Bom, gente, recomendações para que a gente possa prevenir a pedra nos rins. Lembra que eu falei para vocês aí no meio do vídeo que não se deve tomar grandes quantidades de líquido na hora em que a gente tem as crises de cólicas renais, tá? Mas anteriormente a isso, a gente tem que beber muita água. A água é o que ajuda nós a não produzirmos essas pedras renais, tá certo? Então, a gente tem que tomar de 2 a 3 litros de água por dia. E é a mais importante forma de se prevenir a litíase renal, ou o cálculo renal, ou a pedra nos rins, tá bom? Utilizar aquele filtro de papel, como eu falei para vocês também aí, tá certo? Para a gente poder identificar a pedra nos rins. O uso de medicamento tem que ser sempre prescrito pelo médico. Não adianta ficar tomando anti-inflamatório que a vizinha falou que é bom, ou às vezes o parente falou que é bom, sem saber o que realmente nós temos. Porque tem determinadas medicações que não fazem bem para o nosso organismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, tá certo? Bom, outra situação. Não faça automedicação. Por quê? Porque quando a gente faz a automedicação sem saber o verdadeiro diagnóstico, a gente pode prejudicar ainda mais o nosso organismo, tá certo? Principalmente se tiver uma dor intensa nas costas e a presença de sangramento na urina. Não se utilizem de medicações, não se utilizem de automedicação. Procurem um atendimento, um pronto atendimento, para que vocês possam ser melhor avaliados e a gente poder ter uma melhor conduta disso tudo. Porque aí às vezes a pessoa vai tomando medicação, não melhora, isso pode ter uma evolução grave, tá certo? Pode às vezes dilatar, por exemplo, alguma estrutura do rim, começar a provocar pressão alta, provocar retenção de líquido, inchaço no corpo, e às vezes a gente não sabe pelo que é, tá certo? Então a gente precisa ter em mente que não é bom fazer a automedicação, tá certo? Tem pessoas que utilizam determinados chás, às vezes, eu já ouvi até falar chá de quebra-pedra, chá de folha de abacateiro e tal. Gente, ajuda, mas não durante as crises, tá certo? Isso tem que ser feito após as crises ou então antes das crises, para poder prevenir. É uma quantidade de líquido também que vocês vão estar ingerindo e pode estar prevenindo. Mas tudo que é feito em excesso, até a terapêutica natural, faz mal para o nosso organismo também. Então tudo tem que ser em quantidades bem dosadas,
tá bom? Então esse é um assunto muito importante aí. Eu já tive várias pessoas que tiveram esse tipo de problema e olha, gente, é insuportável, tá? Eu já tive 6 cólicas renais, tá bom? Essa é a última que eu tive foi a 6ª, particularmente falando. E assim, fiz os meus tratamentos, todos, graças a Deus eu consegui expelir as minhas pedras. Sempre faço ultrassom todos os anos para poder identificar se ela está presente ou não, mas a gente precisa tomar muito cuidado, tá certo? Agora a gente vai falar um assunto muito legal, que é quais são os alimentos que a gente deve evitar para não ter pedra nos rins. Então vamos lá, o que a gente deve não comer quando a gente tem a famigerada pedra nos rins? Alimentos ricos em oxalato, principalmente amendoim, espinafre, olha só, hein? Beterraba, chocolate, chá preto, batata doce, café e refrigerantes à base de cola, tá? Lembra que eu sempre falo para vocês que um dos famigerados aí são aqueles refrigerantes que particularmente provocam o aparecimento e a produção dessas substâncias que são os oxalatos de cálcio, e aí elas se transformam mais para frente em pedra nos rins, tá bom? Vamos tomar muito cuidado. Sal e alimentos ricos em soja. Então as pessoas que se utilizam de muito sal no seu alimento, no preparo dos seus alimentos, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, por exemplo, temperos em cubos, aqueles temperos que a gente vai no mercado, que vende em caixinhas, isso é riquíssimo em oxalato de cálcio. Molho de soja, molho inglês, ketchup, mostarda, fast food. Quem tem pedra nos rins não pode ficar fazendo uso da ingesta de fast foods. Comida pronta congelada, não, não e não, tá certo? Não se pode fazer uso desses alimentos. E principalmente também macarrão instantâneo, mamães, que às vezes as crianças fazem esse tipo de uso. Antigamente não se tinha incidência alta de pedra nos rins em crianças. Hoje em dia a gente tem. Então tem que tomar muito cuidado. E outra situação, às vezes a gente está trabalhando e a gente fica retendo urina. A gente segura o xixi. Não pode fazer esse tipo de coisa, tá bom? Bom, gente, esse foi o tema de hoje, litíase renal, ou pedra nos rins, ou ainda cálculos renais. A gente deu uma pincelada, como eu falo para vocês, não é uma aula, apenas é um conhecimento para que vocês possam aí entender um pouquinho melhor toda essa situação e esses temas aí da área médica que são bem abrangentes. Gente, estamos terminando praticamente o ano, um ano muito difícil. Vamos insistir nos cuidados aí, estamos frente a uma pandemia de coronavírus que está cada vez crescendo mais, tem os picos de não crescimento, mas também está começando a crescer porque as pessoas estão flexibilizando demais, estão indo para as ruas, não estão tendo os devidos cuidados, tá certo? Frequentando tudo quanto é tipo de lugares e os vírus estão cada vez mais se espalhando e a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso, tá bom? A gente tem uma programação aí de final de ano, a gente vai fazer um vídeo aí de final de ano com toda a nossa turminha, geralmente o tio Rogério chegou, tá certo? Que a gente vai fazer e também logo a gente vai fazer um vídeo que eu prometi para as crianças, programa do Zé Coelho, tá bom? O show do Zé Coelho. E aí a gente vai estar se despedindo desse ano aí de 2020, que foi um ano muito triste, tá certo? 1 milhão praticamente e meio de mortos no mundo inteiro, mais de 175 mil mortos no Brasil. Precisamos ter solidariedade a todas as pessoas que perderam seus entes queridos, tá certo? Vamos tomar muito cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde. E esse é o canal do Dr. Rogerinho. Se você gostou, se inscreva, compartilhe este vídeo aí. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem com Deus.